Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos ao primeiro HQ do ano. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai falar sobre um dos grandes acontecimentos do universo Marvel nos quadrinhos, que foi Vingadores: A Queda, HQ escrita pelo Brian Michael Bendis e com arte do David Finch. Bom, há algum tempo eu tava querendo fazer um vídeo sobre uma das minisséries da Marvel que eu mais amo, que é o Dinastia M, né, que também foi escrita pelo Bendis. E aí quando eu fui pesquisar, quando eu fui reler, eu vi que vinha de uma outra história, que é o Vingadores: A Queda. E eu resolvi dar uma lida pra poder me inteirar um pouco mais e eu achei muito legal, assim, né? Porque eu confesso que por mais que eu seja um grande fã do universo cinematográfico da Marvel, eu não gosto muito da Marvel nos quadrinhos, assim. Geralmente os quadrinhos da Marvel eu acho um pouquinho rasos, levemente bobos. E aí eu acabei achando algumas que são mais interessantes, né? Inclusive aceito sugestões, quem souber de grandes arcos da Marvel que sejam muito legais de ler, me falem, porque eu conheço bem poucos, vou ser bem sincero. O título dos Vingadores começou em meados dos anos 60, né, como uma resposta da Marvel ao gibi da Liga da Justiça, que também fazia muito sucesso, e era um grupo de super-heróis, né, formado por super-heróis já consolidados, com seus títulos individuais, mas que lutavam como uma equipe nesse título. O título durou muitos anos, até que em meados dos anos 2000, a popularidade dos Vingadores não estava tão alta, né, então a Marvel ela queria virar esse jogo e tentar repopularizar os Vingadores, até fazer com que eles pudessem rivalizar com os X-Men, que era o título de grupo de super-heróis que mais vendia, né, mais popular da Marvel. Então eles contrataram Brian Michael Bendis para meio que dar um grande finale para os Vingadores, né, na edição 500 do Vingadores, que é onde começa o Vingadores: A Queda, e então depois começar algo novo, né, e depois vieram os novos Vingadores. Bom, então é isso, o Bendis ia dar um grande finale para os Vingadores, e é aí que o forninho cai. Eita, Giovana! Quando eu comecei a ler essa história, eu confesso que eu já fiquei extremamente passado, né? Porque ela já começa, tiro, porrada e bomba, já vem com o pé na porta e tudo começa a dar errado, né? É bizarro. Eu vou tentar não dar muitos spoilers sobre o enredo nesse vídeo, mas isso tudo que eu vou falar agora é o que acontece na primeira HQ, né? Dessa série, que é o Vingadores: A Queda. Mas é tipo assim, você começa, eles estão lá na mansão dos Vingadores e de repente ressurge o Valete de Copas, que estava morto. E aí ele vem pra mansão, explode a mansão junto e já mata um Vingador ali, nas primeiras páginas. Aí o Tony Stark tá, enquanto isso, Tony Stark tá dando fazendo um discurso numa conferência das Nações Unidas, e ele é tomado por algo que faz com que ele se sinta meio bêbado, e aí ele perde o controle no meio do discurso e ameaça o embaixador da Lativéria de morte, assim, né? Aí o Visão, a mansão tá toda destruída, e o Visão dentro de um jato vem e joga o jato contra os escombros da mansão, sobrevive, sai do jato e libera assim 5 Ultrons. E aí de repente surge do céu uma nave Kree que começa a atacar a Terra, e aí, ou seja, eles estão sendo atacados por todos os lados, sendo destruídos por dentro e por fora. Mano, é realmente a queda do forninho. E é bem interessante essa HQ porque ela é bem aqueles super filmes de ação, sabe? Aquelas super produções, tipo um Transformers da vida. Porque, embora sejam colocadas algumas questões dos personagens e tal, é tudo um pouquinho superficial, assim. Ela é mais pra você curtir as sequências de ação. Não é um gibi pra você pensar muito, pra você refletir sobre a condição dos heróis, mas é mais pra você curtir umas sequências de ação incríveis, muito bem desenhadas e muito bem pensadas. E aí, só pra vocês terem uma noção de como é essa minissérie, nela 3 Vingadores morrem. Tipo, o Bendis já chega matando 3 Vingadores, né? Então é bem pé na porta mesmo, bora lá refazer esse título. E deu muito certo isso que o Bendis fez. Depois que ele encerrou esse título dos Vingadores, o que veio depois, que foi os Novos Vingadores, ficou por muito tempo na lista dos mais vendidos, né, dos quadrinhos mais vendidos nos Estados Unidos. E é uma HQ que originou grandes sagas da Marvel, como Dinastia M, que eu comentei, Guerra Civil, Vingadores vs X-Men. Então ele realmente trouxe uma grande popularidade de volta para os Vingadores e desencadeou grandes sagas, né, da Marvel. E vamos agora ao nosso gráfico de riscos, começando pelo risco de você ficar horas paralisado olhando uma arte incrível, que é o risco de paralisia. Vai uma nota 8 de 10.
A arte do David Fincher é muito interessante, eu acho muito legal o jeito como ele desenha, porque ele dá um olhar um pouco mais sério, um pouco mais dark para alguns personagens, né? Eles são menos coloridos e etc. Isso é muito legal. É uma coisa que vinha acontecendo mais ou menos na época, ali nos anos 2000, com filmes como os X-Men, né? Que trazia isso, o primeiro filme dos X-Men. E aí ele coloca um pouco isso nos quadrinhos, né? Esse ar um pouco mais sério pro modo de se desenhar os super-heróis, e eu acho que casa muito com o roteiro e com o que está sendo mostrado nessa HQ. E agora, quanto ao risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar a narrativa dessa história, vai uma nota bem alta, vai um 9 de 10. Porque, olha, é isso que me trava muito, às vezes, pra ler Marvel, né? Eles são muito megalomaníacos nas histórias. Então, por exemplo, tem esse encadernado aqui, que tem todas as histórias da revista dos Vingadores, né? Tipo, que lançaram na época. Só que os gibis individuais do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, etc., também lançavam desdobramentos dessa história. Então, pra você realmente ter a visão completa de todos os personagens, entender como aquilo reverberou em cada um, você deveria ler todas as HQs, né? Então sempre, por exemplo, a Guerra Civil acontece muito isso também, tipo, tem uma infinidade de HQs pra você ler, não só o próprio título da Guerra Civil. Então isso realmente me trava um pouco, é um contrato eterno demais pra mim. Quanto ao risco de fandom, o risco de criarem-se várias fanfics e fanarts a respeito desse universo, vai uma nota 7 de 10. É um cenário muito interessante para ser criado em cima, como eu disse, várias sagas da Marvel se originaram dessa HQ, e então tem muita coisa para ser explorada em cima das relações entre as personagens, nesse contexto de crise, de finalização, nessa melancolia do fim, né? Então tem muita coisa interessante que eu achei na pesquisa e eu acho que é um terreno interessante de se explorar para escrever a respeito. Quanto ao risco de esmagamento, o risco da realidade retratada nessa HQ te esmagar feito uma panqueca, vai uma nota 8 de 10. Porque é uma HQ que não é muito reflexiva, mas ela vai te esmagando aos pouquinhos ao ver esses personagens super queridos em situações tenebrosas. O plot twist final, ele realmente dá uma esmagadinha no coração. E uma parte que eu acho que é muito comovente é logo no finalzinho, assim, que é o momento em que cada Vingador vai lembrando sobre o momento mais marcante que viveu dentro da equipe, né? Então é como se eles relembrassem dentro dos 500 números que a revista teve, quais foram os momentos mais marcantes para cada um deles. E é um momento bem bonito, assim, eu acho que ele dá aquela esmagada boa na gente. Quanto ao risco de explosão, vai uma nota 9 de 10, porque o que mais tem nessa HQ é coisa explodindo, e eventualmente eu acho que a sua cabeça vai junto. Então é realmente muito desesperador quando você vê os personagens morrendo e as coisas acontecendo, e você vai ficando cada vez mais desamparado e desiludido. Lembra bastante o final do filme da Guerra Infinita. Vamos então ao derradeiro risco, que é Pombo Correio. O risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler. Vai uma nota 8 de 10, porque essa é uma HQ rápida de ler, com bastante ação e tem uma arte muito interessante. Então ela pode sim ser uma ótima porta de entrada para o mundo dos quadrinhos para os grandes fãs do universo cinematográfico da Marvel. Não é uma HQ muito reflexiva, com grande profundidade de personagem, mas ela serve muito bem como entretenimento. Ela tem uma leitura fácil e é gostosa de ler. Então eu acho que eu recomendaria bastante essa HQ para ser lida. Muito em breve vai lançar um vídeo aqui sobre o Dinastia M, né, que é uma HQ que é desdobramento direto dessa história do Vingadores A Queda. E escrevam aqui nos comentários HQs que vocês curtam, sagas de heróis da Marvel que sejam boas, ou outras HQs que gostariam que eu comentasse aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like esperto aqui pra dar aquela ajudinha pra gente. E se inscreve aqui no canal da Maré Geek pra ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.